Olá, meu nome é Cleuton Amaral, professor de Geografia, e hoje vamos ver a Revolução Industrial e as suas consequências, principalmente na expansão demográfica, ou, em outras palavras, em relação ao crescimento demográfico nas cidades. Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje, preste bem atenção, que com certeza no final você conseguirá responder às atividades que tenho para você. Vamos lá então? Olha só. Você vê essa imagem aí, dá ideia, lógico, qualquer até mesmo ilustração que você vê desde criança, você vai perceber que quando fala indústria, mostra logo alguma fábrica que tem essa chaminé expelindo essa fumaça para a atmosfera. Então esse é o assunto que nós vamos trazer hoje sobre a questão da indústria e seu impacto principalmente no crescimento populacional. Então olha só, a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial. Mas aí vem a pergunta, por que foi a Inglaterra que começou tudo? Já que a Europa são países tão perto um do outro, por que não foi um país vizinho? Já que todos eles ali estavam ali compartilhando as mesmas vivências, então por que não foi uma Itália, uma França, ou uma Holanda ou qualquer outro? Então isso é importante a gente saber. Então, o país foi o pioneiro por diversos fatores. Primeiramente, é preciso mencionar o surgimento de uma classe social no território inglês. Que classe social é essa? A burguesia. Inclusive, esse termo tem a cara, né, de quando a gente está assistindo uma aula de história que tem que ter alguma fala que ligue as classes sociais, a burguesia, o proletariado. Então, aqui nós estamos se referindo a esse termo importante, a burguesia, promovida pela Revolução Inglesa. Lembrando que a burguesia é exatamente aqueles que detêm os meios de produção, aqueles que conseguiam dominar pelo menos o tipo de produção dominante naquele período no qual nós estamos falando aqui do século XVIII. Então olha só, os burgueses detinham o capital necessário para investir. Ora, nós já estamos colocando uma facilidade que para os outros não quer dizer que os outros não tinham, mas eu estou dizendo o primeiro item. Eles tinham o dinheiro, as condições necessárias para poder investir. E, portanto, passaram a financiar a indústria, adquirindo propriedades rurais para a instalação dessas indústrias, a matéria-prima abundante nesse período, séculos depois ela foi se tornando mais escassa, e possibilitando a modernização dos meios de produção. Olha esse detalhe aí, modernização dos meios de produção. É bom lembrar que os meios de produção eram bastante arcaicos, a maior parte da população vivia no campo, daquela maneira bem antiga, né? Com as técnicas bastante rudimentares, ou seja, técnicas arcaicas, simples. Então, até nisso mexeu também com o meio rural, porque passaram a modernizar essas técnicas, passando por processos, chegando a questões tecnológicas mais avançadas. Isso é importante a gente identificar. E aí, outro ponto importante que vai explicar o porquê. Por que a Inglaterra foi a pioneira? Por que a Inglaterra foi a que se industrializou e não os outros? Então está aí a resposta. Geograficamente, a localização da Inglaterra ajudou bastante. Era uma localização privilegiada. Sendo dessa forma, um dos fatores mais decisivos para que o país progredisse nesse período. A Inglaterra possuía acesso ao comércio marítimo. Então, quando a gente observa que a Inglaterra é um arquipélago, e portanto ali, por isso que ela teve um momento que ela se tornou a grande rainha dos mares, seja do ponto de vista comercial, quando a gente se fala então da grande expansão marítima que ela teve do ponto de vista comercial, como também militar, porque chegou um momento que para ela poder defender seus interesses da pirataria, ela precisava então ter uma força naval muito poderosa. Então, nesse sentido, ela foi a rainha dos mares por muito tempo. Isso é visto na história e você deve estar lembrado disso. E aí, facilitou então a exploração de novos mercados. Então, se eu tenho uma marinha mercante importante, eu conseguia procurar novas terras, conseguia procurar novos mercados consumidores, conseguia procurar mercadorias em vários lugares do planeta.
portanto aumentando a zona de livre comércio. Ao tornar-se uma grande potência marítima, reforçando o que a gente falou, o país acabou, olha o detalhe, hein? Acabou acumulando capital que passou a ser investido nas fábricas. Então veja que aí nós temos um conjunto de condições essenciais que fizeram com que ela conseguisse tomar a frente de vários outros países que depois se tornaram também industrializados na Europa. Mas o que nós estamos querendo colocar aqui nessa aula, no século XVIII, é que a Inglaterra foi a pioneira, foi a primeira. Aí depois os outros copiaram e também começaram a adotar a indústria. Então, outros fatores que também fizeram com que a Revolução Industrial fosse iniciada na Inglaterra foram, vamos lá para as opções importantes. Isso é praticamente um resumo desse contexto. Primeiro, a abundância de recursos naturais, como ferro, como a lã e como o carvão. O que é que tem a ver isso aí? Porque o ferro era usado para a fabricação das ferramentas fundamentais para a indústria. A lã, é bom a gente lembrar, só para reviver isso, que as primeiras fábricas da Inglaterra, nesse processo de industrialização, foi ligado à indústria têxtil, ou seja, fabricação de roupas. Então, todo esse processo, desde a criação da ovelha, de tirar a lã da ovelha, de fazer os fios de lã, para poder você fabricar as roupas, principalmente para essas regiões frias, foi o primeiro grande boom da indústria na Inglaterra e também nos outros. Depois essa indústria, lógico, ela foi se diversificando para outros interesses e outras necessidades da sociedade. Então nós temos aí a lã e o carvão, não esse carvão que a gente faz o nosso churrasco em casa, né, que é carvão vegetal. Aqui eu estou me referindo ao carvão mineral, carvão de pedra, carvão que é encontrado nas rochas. Portanto, é preciso fazer escavações, precisa às vezes colocar dinamite para criar explosão e retirar os fragmentos e depois separar esse carvão para poder usar nas grandes indústrias, siderúrgica, metalúrgica, enfim. E aí vem a política dos cercamentos, que mudou a configuração das áreas. Quando fala a política do cercamento, parece uma coisa estranha, mas é como se eu estivesse dizendo a política da cerca. Quando a gente chega numa área rural, existe a cerca de arame liso, arame farpado ou qualquer outro material. Então essa política do cercamento até então não existia, porque não havia necessidade, não precisava acelerar o processo de produtividade para criar mais animais e ter mais eficiência. Não, era um processo de pastoreio tranquilo, que as pessoas criavam apenas aquilo que era para a sua necessidade básica. Quando a população vai para a cidade, para atender a indústria, o campo também precisa se aperfeiçoar. Por isso vai ocorrendo, já desde o século XVIII, uma revolução no campo, seja agrícola, seja na criação dos animais. Então, quando a gente usa esse termo cercamento, se refere exatamente a isso. Os homens passam a cercar suas áreas onde tem a criação dos seus animais e também do cultivo de outros bens. Então ele está dizendo aí para a criação da pecuária e para outros fins, para a obtenção de matérias-primas. Então, essa política provocou um intenso êxodo rural. Aí você me pergunta, como assim? Como é que só o fato de cercar uma área vai provocar então a expulsão das pessoas para as cidades? É simples. Quando você não tinha um cercamento, você precisava de muitas pessoas para cuidar de uma fazenda. Quando você faz o cercamento, você passa a ter o controle. Então, portanto, tem menos pessoas necessárias para cuidar dos seus animais. Então, quando você deixa de ter importância como um pastor de ovelha, um cuidador de vacas, de cavalo, de mula, seja o que for, quando você deixa de ter importância um grande número de pessoas, então você vai fazer o quê? Vai para a cidade, onde lá existe uma promessa de mais trabalho, porque agora tem indústria funcionando a todo vapor. Então, até o cercamento ajudou, além de outras coisas, preste bem atenção. Isso é apenas um dos fatores que ajudou a expulsar, de certo modo, essa população para a cidade. É só um deles.
Existem outras coisas mais, inclusive mais na frente a gente vai ver sobre o papel da mecanização nisso também, mas agora eu estou falando sobre o cercamento de propriedade. Então veja bem, provocou um êxodo rural, as pessoas saindo do campo para a cidade, visto que exigia dos pequenos proprietários título das propriedades, né? Então também quem não tinha título da propriedade se enrolava todinho, então deixava de ser proprietário daquele pedacinho de chão que ele tinha. A política de cercamento foi responsável também, olha só, do cercamento, além do que eu falei, pela disponibilidade de mão de obra e sua consequente desvalorização. Vamos entender isso. Se para a cidade o cercamento estava empurrando as pessoas para a cidade, quanto mais pessoas iam sendo levadas pelo êxodo rural para a cidade, significa dizer que tem mais mão de obra disponível. E quando tem mais mão de obra disponível, mais barato fica essa mão de obra. Essa regra vale para tudo, da oferta e da demanda. Se você tem menos arroz para vender no mercado, o preço vai lá para cima. Mas quando o arroz está em abundância no mercado, então o preço vai lá para baixo. Quando a gente está numa época que quase ninguém não tem melancia para vender, o preço dela está lá em cima. Você olha uma melancia bem grandona, está em vontade de comprar aquela melancia, mas não tem para você, porque ela está caro. Mas quando em todo lugar que você olha tem melancia, aí o preço vai lá para baixo. Aí sim, você pode ter a vontade de comer a melancia, comprar e levar para casa, ok? Então essa é a ideia. Nós temos aí que quanto mais pessoas foram para a cidade, mais desvalorizou e, portanto, mais mão de obra abundante para a indústria. Qual a consequência disso? Principalmente, a principal consequência desse processo da indústria foi essa questão da existência da divisão da classe. Existia a burguesia, aqueles que detêm todos os meios de produção, e o proletariado, chamado o trabalhadorzão, né? Aquele que vai trabalhar para enriquecer aquele que é o dono dos meios de produção, o burguês, né? Os trabalhadores passaram a exercer funções específicas. E por último, e muito importante, os salários recebidos eram baixos e as cargas horárias extenuantes. Lembrando que nesse período era mulheres, crianças, valia todo mundo trabalhar. Quanto mais pessoas trabalhando, mais tinha chance de ter uma renda melhor para a família. Mas lembrando que eram valores baixos e a carga horária muito extensa. Algumas vezes as pessoas tinham só um tempinho de tirar um cochilo na madrugada e já tinham que voltar imediatamente. Muitas horas de trabalho. Ao contrário de hoje, que tem 8 horas de trabalho, ela chegava quase a 18 em alguns casos. Muito bem. E aí, nós vamos entrar nessa parte do exercitando. Se você conseguiu capturar algumas informações, vamos lá para a primeira questão. O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII caracterizou-se pela, letra A, implantação da indústria doméstica rural em substituição às oficinas, letra B, realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho, letra C, mecanização da produção agrícola e, consequentemente, fixação do homem à terra, letra D, facilidade na compra de máquina pelos artesãos que conseguiam financiamento para isso e, letra E, preocupação em aumentar a produção respeitando-se o limite da força física do trabalhador. E aí, vamos contar até 3? 1, 2, 3. Você já tem a resposta? Se você disse que a letra correta é a letra B, tá certo! Realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho. Com isso, então, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer uma outra disciplina que você queira, basta você acessar o link que está aqui na sua tela. Com isso, nós encerramos nossa aula de hoje. Até a próxima!